presidente Lula deve ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, ainda em recuperação das intervenções às quais foi submetido na cabeça. Ele teve alta ontem do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde a madrugada de terça-feira. Aí nos próximos 15 dias, Lula não deverá fazer atividades físicas, intensas pelo menos, está proibido de realizar viagens internacionais. A gente vai agora ao vivo, direto à casa de Lula, na zona oeste de São Paulo. Lá está nossa colega, repórter da Band, Ana Weber. Bom dia para você, Ana. Seja bem-vinda. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Exatamente, estou aqui na zona oeste de São Paulo, em Alto de Pinheiros, onde aqui é a residência oficial do presidente Lula, aqui em São Paulo. Ele teve alta hospitalar ontem, por volta do 12h30, foi quando ele saiu do hospital e chegou aqui na residência dele. Como você bem falou, ele deve permanecer em São Paulo até quinta-feira, quando ele vai realizar uma nova tomografia para avaliar, como está a evolução. Ele teve essa alta antecipada, porque se a gente se lembrar, os ouvintes que estão acompanhando desde o início da internação do presidente Lula, as pessoas devem se lembrar que a previsão de alta dele era para hoje ou terça-feira. Então, ele teve alta um dia antes por conta da rápida evolução, a rápida melhora do presidente, do quadro, geral dele ali no hospital. Então, quinta-feira, ele vai fazer uma nova tomografia e os médicos vão avaliar se ele segue aqui em São Paulo ou se ele vai conseguir já retornar para Brasília. Vale ressaltar, que durante a coletiva de imprensa, o doutor Roberto Calil Filho, que é um médico, responsável, que coordena toda a equipe do presidente Lula, ele falou que o presidente pode trabalhar, ele só não pode fazer muito esforço. Então ele veio aqui para a casa dele, ele pode fazer videochamadas, ele pode receber visitas, mas sem se esforçar muito. Sobre atividade física, como você disse, ele está restrito, ele não pode fazer exercícios físicos de alta intensidade, porque isso pode sim acabar agravando a situação dele. E falando sobre isso, ontem, ele apareceu de surpresa na coletiva de imprensa, depois que os médicos terminaram ali a fala, falando do quadro geral do presidente. E uma das coisas que fez, ele ter essa piora e acabou que ele precisou fazer essa cirurgia de emergência na terça-feira de madrugada, foi que ele retomou de forma muito intensa a agenda dele. Lembrando que dia 19 de outubro ele teve aquela queda no banheiro, ele estava cortando as unhas da mão, sentado num banquinho. Quando ele foi guardar a necessaire, que tem um cortador de unha, ele acabou se desequilibrando para frente e bateu a cabeça na banheira, da banheira que tem ali no banheiro. E daí ele precisou levar aqueles 5 pontos na região da nuca. Depois, ele continuou fazendo várias tomografias, várias imagens, e os médicos viram que estava tudo bem com ele, e ele se sentiu confiante e acabou retomando atividades físicas, como ficar andando na esteira, fez viagens internacionais para assinar acordos com o Mercosul, e tudo isso acabou levando, que ele teve um estresse maior. Então, no domingo, ele começou a sentir uma leve dor de cabeça, um mal-estar, só que ele, inclusive, achou que era por conta do sol que ele estava exposto. Só que daí na segunda-feira, depois daquela reunião que ele teve com o Lira e com o Pacheco, ele sentiu aquela forte dor de cabeça, procurou a doutora Ana Helena, que fez a tomografia, e viram, os médicos se assustaram e viram que ele estava com esse hematoma intracraniano ali de mais ou menos 3 milímetros, como os médicos detalharam ao longo da semana. Essa drenagem foi realizada e lembrando que na quinta-feira ele fez mais um procedimento para evitar que porque esse coágulo, para os ouvintes entender, ele se formou na cabeça do presidente e ele tem uma espécie de raiz, em que ele acaba sugando o líquido novamente. Então a cirurgia feita na quinta-feira é para evitar que esse espaço volte a sugar água e volte a ter uma nova hemorragia intracraniana. Então, ele teve uma ótima evolução. Na sexta de tarde, ele inclusive postou um vídeo com um dos médicos, com um neurocirurgião que fez a cirurgia, dizendo que estava tudo bem. E a gente teve a alta, felizmente, do presidente nesse domingo. Então, a gente vai seguir aqui em frente à casa do presidente. A casa dele, para quem está acompanhando a transmissão aqui do YouTube, é essa casa bege aqui atrás. E aqui do outro lado tem um cercadinho que a imprensa já está toda posicionada, aguardando qualquer movimentação, qualquer visita, que a gente vai ficar aqui na frente da casa do presidente. Sheila, Megali, Roberta. Combinado, Ana. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E, aliás, em declaração a jornalistas, presidente Lula afirmou ter ficado assustado com o crescimento do hematoma que tinha na região do crânio, afirmou que achava que estava livre dos danos causados pela queda que sofreu em 19 de outubro. Vamos ouvir.
Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado e com a urgência que eles pediram para me vir para cá, nós decidimos vir rápido. Lamentavelmente o meu avião não estava em Brasília, estava no Rio de Janeiro, eu tive que esperar o avião vir do Rio de Janeiro para me pegar. Aí quando chegamos aqui, eu nem sei em quanto tempo eles demoraram para fazer a cirurgia, que foi abrir a cabeça, foi tirar o líquido, foi jogar muito soro na minha cabeça e foi para tirar o líquido. O presidente Lula afirma que vai manter os cuidados necessários com a saúde após receber alta médica. O petista ressaltou que irá manter a disciplina para continuar trabalhando pelo país. Eu sou um cara muito disciplinado para fazer as coisas. Eu tenho um compromisso muito grande com esse país. Eu, quando voltei a ser presidente, eu disse para vocês que a minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido nesse país. O cardiologista Roberto Calil Filho informa que o chefe do executivo precisa manter repouso relativo por mais 2 semanas e deve evitar viagens longas. O que eu costumo dizer, o presidente está de alta como qualquer paciente alta hospitalar, não alta médica. Continuará com acompanhamento médico em São Paulo, reavaliação na quinta-feira. Se tiver tudo bem, como a gente espera, ele vai para Brasília. Pode ter atividades normais do ponto de vista do cargo dele. Fazer reunião, despachar, se reunir com os ministros, o que ele quiser. Só restrição ao exercício físico. Bom, e aí a gente começa a fazer a transição entre os 2 principais assuntos do dia. Na mesma declaração à imprensa, o presidente afirmou que o general Walter Braga Neto tem todo o direito de presunção da inocência. Lula ponderou, no entanto, que se for confirmada a participação do militar em uma tentativa de golpe de Estado, ele deverá ser punido severamente. Braga Neto foi preso no sábado, foi levado ao comando da 1ª Divisão do Exército na Vila Militar da Zona Oeste do Rio de Janeiro e, para Lula, não é possível admitir alguém com alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar, tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Bom, o que a Polícia Federal descobriu sobre Braga Neto é devastador, é asqueroso e é surpreendente até para nós que estamos acostumados a padrões de militares que não abraçam exatamente o conceito de democracia aqui no Brasil. Ele arrecadou dinheiro para financiar o assassinato dessas lideranças políticas por parte daqueles kids pretos. Ele teria encomendado não só a morte dos kids pretos, mas a morte dessas autoridades, mas ele e seus assessores teriam negociado infernizar a vida de generais da ativa, do comandante do Exército e de seus familiares. Não poupariam nem os familiares. É um negócio realmente enojante. Mas vamos lá. A defesa do ex-ministro e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro diz que ainda vai se manifestar nos autos sobre a prisão dele. Os advogados afirmam que poderão comprovar que não houve qualquer obstrução praticada pelo cliente às investigações da Polícia Federal. A prisão preventiva de Braga Neto foi determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da PF
e ao parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o magistrado, o general atuou para prejudicar as investigações sobre tentativa de golpe de Estado. A tática, diz o ministro, era obter dados das delações do tenente-coronel Mauro Cid para alterar a realidade e alinhar as versões entre os demais envolvidos. Bom, como o Megali falou há pouco, Walter Braga Neto foi preso no sábado de manhã no apartamento onde ele mora, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Naquela ação, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, recolheu o celular do militar, operação que deveria, inclusive, ter sido executada na última quinta-feira, mas aí a Polícia Federal decidiu esperar o general voltar de uma viagem de férias com a família em Alagoas. A expectativa é de que ele seja interrogado ainda nos próximos dias. Antes, os agentes vão analisar documentos, analisar conteúdo dos celulares e dos computadores apreendidos, que podem, portanto, apresentar novas provas às investigações.